Então vamos dar continuidade aqui à doença espiritual assídia. Vamos ver agora sobre as características da assídia. O que caracteriza a assídia, ou seja, os sintomas, do que a pessoa tem. Então vamos lá, falta de vigor da alma espiritual. Ela perde aquele vigor. O que é o vigor? A força. Ela perde isso. Tem outro, 2, tem inquietação interior. A pessoa não fica no lugar, vagabundagem espiritual, nos pensamentos, ansiedade, mal-estar ao realizar o próprio trabalho. Então ela fica nessa vagabundagem. Aí você tem aqui os exemplos. Nos pensamentos, ela fica pensando uma série de coisas, aí fica viajando, aí muda de pensamento, aí pensa outra coisa e vai. Ansiedade e mal-estar na hora de realizar o próprio trabalho. Você está fazendo trabalho e fica aquela coisa ruim, né? E acaba não querendo fazer. E ansiedade também, tá? 3. Ela vai começar a questionar o amor de todas as pessoas por si. Ah, as pessoas não me amam. Ah, será que aquela pessoa me ama? Não se sente amada porque a pessoa não se aceita e parece que não há ninguém que me console. Aí fica querendo consolar todo mundo. Ah, e por que as pessoas não me consolam? Porque eu não sou amada. Então são sinais de assídia, né? Esses sintomas aqui que você tem. Aí eu vou dar um exemplo aqui. A indústria da diversão, né, os parques e tantas indústrias de diversão, de passeio, do turismo, lucra muito com os assidiosos. Lembra que eu falei que a gente já viu da avareza? Que quem lucra com... que ninguém é avarento, que gosta de comprar de coisas, do material, né, de riqueza, de luxo. São as indústrias das vendas, né, das coisas materiais, das roupas, das lojas. Elas lucram muito com os avarentos, né? E já as indústrias da diversão lucram com quem é assidioso, porque o assidioso ele vai querer ficar andando tudo quanto é canto, porque não se aquieta, às vezes, né? Ele pode estar no ativismo, certo? E os progredidos espiritualmente, os que têm um nível espiritual mais progredido, eles turistam com peregrinação. Então não se aquieta. Eu quero ir no lugar tal, eu quero ver não sei o que, eu quero fazer isso, eu quero fazer missão tal, eu quero não sei mais pra onde. Ou seja, vai ser atolando de coisas que é para fazer. Então, outra coisa, ó, tem ativismo. Quarto, ó, que é o contrário do preguiçoso. Como distinguir se sou assidioso ou não? Então, ativismo, já expliquei anteriormente sobre o que é ativismo, né? Como que eu vou saber se eu sou assidioso ou não? Os santos padres dizem que está na intenção que você quer fazer. Você vai saber se é assidioso ou não. O problema não está no fazer, e sim no fazer demais. Porque não é problema você se divertir no parque de diversão, não é problema você peregrinar em ambiente turístico. O problema é o exagero, que fica naquele exagero todo. Aí pode observar, a pessoa progredida espiritual só quer fazer cor de Deus. Vive fazendo cor da igreja, não faz outra cor da vida, né? É os progredidos espiritualmente. Então aí pode ser sintoma de assídia. E os que não são muito assim de igreja de caminhada vão procurar o ativismo em outras coisas para fazer de divertir, quer passar a vida divertindo, né? E quer só sair, sai pra lá, vamos pro show, vamos não sei o que, vamos passear não sei pra onde, vamos não sei o que, vamos comer fora, vamos não sei o que, vive só nisso, né? Entendeu? De se divertir. Ah, vamos beber, se é a pessoa que bebe, né? Vamos sair pra beber e tal. Então, o demônio é amigo de todo tipo de exagero. Então, regra geral, tudo que você está fazendo de forma exagerada, ah, meu filho, é prato cheio pro demônio, que te alimentando. Então, observe o exagero, para você que se sente assim. Veja se você não está fazendo de forma exagerada as coisas, certas coisas, ok? Mesmo que seja o trabalho. O assidioso, se ele está no ativismo, se é o seu trabalho dentro de casa, você é dono de casa, cuida de casa, aí você só faz coisa da casa, não faz mais nada da vida, nem rezar não reza. Para nem para rezar. Amanhece o dia que ele está trabalhando. Já viu a pessoa chamada, a pessoa que tem mania de limpeza? Ela pode ser uma pessoa com um sinal de assídia, né? Que só quer fazer aquilo ali, a cor da casa, comida, cuidar da casa, limpar, não sei o que. A vida dela só é isso, cuidar da casa, né? É bom, mas o problema é o exagero, entendeu? Então analisa essas coisas aí. Ou se você vive só rezando, a pessoa só reza, eu passo o dia rezando, a minha vida só é rezando, aí eu fico lendo coisa da igreja, só tudo da igreja, é o exagero. O que tem assídia, que é o progredido espiritual, ele vai só as cores de Deus, ele vai exagerar nas cores de Deus. Então a gente tem que equilibrar. Tudo na vida é o equilíbrio. A formação de cura interior é para ajudar o teu equilíbrio
humano, psicológico, que é o mental, e o espiritual, esses três lados, para ajudar a te trabalhar. O ser humano ele tem que ter, nós somos humanos, temos que ter o nosso momento de lazer, né? Relaxar um pouquinho, distrair, o momento com Deus, a oração, ter o momento dos trabalhos, né? E enfim. Tá. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa que faz a caridade de forma sadia, ela tem dentro de si a mansidão, a tranquilidade. Os frutos são importantes para não cairmos no ativismo. Então observe como é que é você quando vai, por exemplo, fazer uma caridade. Tu é tranquilo, cegado com o que tu faz. Você não tem aquela inquietação. Isso é para qualquer outra coisa. Outra, o quinto, ó, a assídia é grande inimiga na vida de oração. Então você vai descobrir que você está com sintoma de assídia quando você vai rezar. Vou dar um exemplo. Aparece uma sonolência só na hora da oração. Você está lendo aqui, ó, não está aparecendo nada de sonolência. Você está lendo, fazendo outras coisas que não é de Deus. Aí você está no celular, você está fazendo outras coisas mais quieta, né? Vai dizer, claro, não é porque rezar dá sono. Não, isso depende, né? Então, suspeite disso daí. Quando aparece aquela sonolência, você abre a boca. Isso pode chamar, na hora da oração, de minimalismo na, na oração, ou apresentar como maximalismo, um nome complicado de pronunciar, maximalismo. Vai dizer o que é isso? Dá um exemplo. A pessoa coloca na agenda que vai fazer 3 horas de adoração. E no final só faz 10 minutos. E se não consegue, fica emburrada. Não vou fazer mais. Então isso é o maximalismo. Ou seja, a pessoa com assídia, ela vai dizer, eu vou fazer 3 horas de adoração santíssima. Aí quando chega lá não aguenta ficar nem 5 minutos. Né? Pode observar se você tem esses comportamentos. Eu vou rezar um rosário todinho agora, aqui em casa. Aí você pega o rosário, só reza 10 Ave Maria, não vai rezar mais. Ou seja, isso é o maximalismo. Você exagera as coisas e no final você não consegue fazer. Né? Você não consegue fazer as coisas. Outra coisa, falta de coragem. Olha, quando a gente faz atendimento espiritual e ajuda a orientar as pessoas, que a gente vai depois saber sobre a terapia da assídia, se eu sei que a pessoa tem assídia, se eu identifico que ela tem esse ativismo, então o que eu vou passar para ela? Eu não vou passar muita oração para ela fazer. É de pouquinho, é dosagem, gota a gota. Se, por exemplo, eu pergunto, você é uma pessoa que está com a assídia, está nos excessos dela, está no ativismo, né, nessa coisa de fazer as coisas de forma exagerada, ela diz que reza um rosário todo dia, o que eu vou fazer para ela? Reza agora só um texto todo dia. Diminui, entende? Entendeu? Então a gente tem que saber como lidar com a pessoa que tem assídia. Como passar a orientação, como dar os remédios e as terapias. Então a gente tira o excesso, ela faz coisa demais da igreja, a gente começa a mandar diminuir. Você vive na igreja, minha filha? Então diminuir as coisas na igreja aí, vamos diminuir. Parece ser uma coisa errada, pecado, mas não é. Cuidado, porque o demônio gosta do exagero, mesmo que seja coisa de Deus. Por quê? Você diz que vai rezar muito, depois não reza, aí tu te embua, tu fica zangado, chateado, diz que não vai fazer, mas foi o demônio. O demônio está te perturbando, para tu não fazer mais coisas de Deus, ficar zangado. Então esse projeto teu de rezar não era de Deus. Entendeu? A outra coisa, falta de coragem. Eu já expliquei também no vídeo anterior. Perda do sentido da vida. Por isso que a pessoa se suicida, né? O assidioso. Porque perdeu o sentido de viver. Não estou falando aqui dos místicos. Porque os místicos, como diz São Paulo, buscar as coisas do alto, né? Está nesse mundo, mas é como se não estivesse neste mundo. Aí você está no nível espiritual místico e você não tem desejo de se suicidar. Perde o sentido das coisas desse mundo, os místicos, elevados espiritualmente. Mas eles vivem de forma equilibrada aqui, sem querer se suicidar, sem querer se matar, que ele sabe que isso é errado, que é pecado. Os assidiosos não, por ele perder o sentido da vida, ele vai e se suicida. Dúvidas sobre a autenticidade da própria vocação. Então você começa a duvidar da sua própria vocação. Se você é pai ou você é mãe, você começa a duvidar. Não é para mim ser mãe, não. Não é para mim ser pai, não. Se é um religioso, não é para mim ser freira. Não é para mim ser padre, se é um padre. Então começa a duvidar. Entra na depressão psíquica, né? A loucura da cabeça, pensamento, aí começa um monte de coisa. E tem tendência suicida também, o assidioso. Outro sintoma, né? Se você tem essas tendências suicidas, cuidado que você pode estar entrando na assídia.
Como nos livrarmos dessa doença? Como a gente vai se livrar da assídia? Misericórdia, Senhor. O primeiro passo é identificá-lo, como todas as outras doenças. Você identificou que tem essas coisas? Lembrando que todas as doenças espirituais a gente pode ter flashes dela, que eu digo, pedaços dela. Mas não quer dizer que você tem ela. Ela pode de vez em quando passar na sua vida, assim, de vez em quando vem ela, né? Mas você tem que saber qual que predomina, que está o constante com você. Constantemente eu sou uma pessoa irritada. Ave Maria, a pessoa que vive irritada. Agora, se de vez em quando você fica zangado, que isso é normal, gente, de vez em quando dá uma zanga, não quer dizer que eu tenho uma doença espiritual da ira, da raiva, eu sou o doente espiritual da raiva. Porque de vez em quando aconteceu já ter ira. Não, é do mesmo jeito da assídia. Porque se você fica tendo esses sintomas, observa que eu falei que a assídia, ela demora de passar anos, ela demora. Então, não é tipo, eu senti isso aí, Cláudio, tu ontem, aí agora tá com medo de dormir e nem sentiu mais. Você não tem assídia, entende? Tá entendendo como é que são as coisas? Então, você primeiro tem que identificar a doença, identificar, é predominante, esse meu tem um constante, essas coisas da assídia aqui que foi falado. Né? Identificar, dizendo que eu sofro de assídia. Pronto, eu sofro de assídia, eu reconheço que eu tenho assídia. Mas todos os reconhecimentos do espiritual tem que ser com um coração sincero e verdadeiro, não com tua própria hipocrisia e falsidade e cinismo. Eu tenho a tristeza, eu identifiquei que eu tenho com cinismo. Não, você tem que ter tua verdade. Tu não tem que te olhar no espelho e te enganar. Igual eu vou me olhar no espelho, eu não tenho os olhos azuis. Eu aqui não tenho os olhos azuis. Mas se eu for cinismo, eu vou olhar no espelho e dizer, olha como eu tenho meus olhos azuis, como é lindo meus olhos azuis, olha só. Isso é meu cinismo, eu estou identificando uma coisa que não tem uma falsidade. Isso não vai ajudar na cura, entende? Eu ter sarcasmo, ironia no meu próprio tratamento, na minha própria cura, ok? Então, às vezes, é necessário que um homem espiritual atire a máscara da pessoa que está com assídia. Então, geralmente, a pessoa que está com assídia, ela tem que ter uma outra pessoa bem espiritual para ajudar ela a enxergar, tirar a máscara dela, dizer, você está com assídia. E aí, ela reconhecer e fazer os tratamentos para se libertar da assídia. Porque, como eu disse aqui, muitas das doenças espirituais você mesmo não vai enxergar. Às vezes o outro vai enxergar para você. É igual do espelho que eu falei, né? A comparação do espelho. Então, às vezes o próprio demônio vai fazer você ver isso daí. Então, às vezes são coisas que você vai passar despercebido. Por isso que essas formações ela é para ajudar você a ver se você tem ou não. Para já te dar uma ajuda. Certo? Então, ela não percebe. Então, a pessoa que tem assídia, geralmente ela não percebe. Ela se sente virtuosa, né? É uma pessoa muito virtuosa, a pessoa que tem assídia. E acha que não está doente. Então, observa se você já tem sintomas bem que se acha virtuoso. Você que já foi identificado, você que viu esses vídeos, está estudando e vê que tem assídia, mas você se acha que não tem. Você se sente virtuoso. Não tem não. Não tenho isso aqui não. Eu não estou doente não. Então, senão você tem assídia, tá bom? Então, nos próximos vídeos, a gente vai ver as próximas aulas sobre a terapia da assídia, tá bom? Até mais, fique com Deus.